A transfiguração de Nosso Senhor é narrada nos evangelhos de Mateus, capítulo 17, Marcos, capítulo 9 e Lucas, capítulo 9. E contrariamente ao que poderia parecer, um episódio rico em significado teológico. No primeiro momento parece só um espetáculo, né? Jesus, brilhante, alvo, resplandecente, né? Então, vamos extrair alguns elementos desse acontecimento sobrenatural. Em primeiro lugar, a transfiguração é uma revelação da glória divina. Jesus é transfigurado diante dos discípulos, exibindo uma luz resplandecente que revela sua natureza divina. Ou seja, Jesus é Deus. Esse momento antecipa a glória que se manifestará plenamente na ressurreição, evidenciando que, apesar de sua humanidade, ele possui a essência e a majestade de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a afirmação da identidade de Jesus. Então, não bastasse esse episódio sobrenatural que os apóstolos testemunharam, a voz do Pai diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Vocês já viram que coisa espantosa que foi a transfiguração? Então eles veem esse milagre e eles escutam uma voz que vem do alto. Essa confirmação é crucial para a compreensão da missão messiânica e para a consolidação da fé dos discípulos. Essa é uma das passagens que fala da divindade de Jesus. E eu preciso remarcar bem isso por conta das heresias. Nós já vamos ver algumas. Outro ponto é a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, porque aparecem as figuras de Moisés e Elias. Moisés, um profeta que tinha morrido. Elias não, um profeta que foi arrebatado. E então o evento simboliza a continuidade da revelação divina. Moisés representa a lei e Elias os profetas, sugerindo que Jesus cumpre e transcende ambas as tradições, unificando a história da salvação em sua pessoa. Ele cumpre plenamente a lei, ele é o Messias prometido, o Salvador profetizado. E aí, vamos começar a rebater as heresias. E eu preciso aqui abrir um parêntese, por causa do famigerado politicamente correto. O politicamente correto, como ele está na mídia, o tempo inteiro, é nos filmes, nas novelas, nas revistas, nos jornais, na conversa do boteco. Então, às vezes a gente se esquece de dar nome aos bois, ou até ao fazê-lo, a gente não se sente bem. Então vejam, eu recordo que todo padre é um mestre da fé. Nós temos que ensinar a verdade. E temos também que rebater o erro, que sendo doutrinal tem um nome, heresia. Porque no politicamente correto, é como se não se pudesse falar desse assunto. Não é legal, não é elegante. Padre, isso fere o ecumenismo. Não, vamos lá.
A nossa igreja nos convida a um diálogo com pessoas de outros credos não cristãos e um diálogo com os cristãos, mas esse diálogo, nos documentos da igreja, ut unum sint, eu cito, de São João Paulo II, e Dominus Jesus, em nenhum momento se abre mão de dizer que Jesus é o Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Dominus Jesus mostra o papel da igreja como embaixada de Deus na face da terra, como a instituição que detém a plenitude dos meios salvíficos, porque detém a plenitude da verdade. Fala que as outras religiões têm sementes de verdade. O que há de bom nelas é respeitado e é apontado nesse documento. Porém, o documento fala da mescla, da mistura com erros. Então, nós temos que tomar cuidado para não cairmos num unionismo, para não cairmos no sincretismo, que é a mistureba, que é o angu religioso, e que está acontecendo muito hoje em dia. Então, nós devemos sempre ser caridosos com os irmãos de outros credos, cristãos ou não. A caridade é a moeda corrente na nossa fé. Se nós quisermos conquistar alguém para Jesus, é pelo perfume da santidade, é pelo acolhimento, é pela generosidade. Eu tenho que saber falar. É um absurdo o católico, o evangélico que bate com a Bíblia na cabeça das pessoas. Gente que sai batendo boca por causa de fé. Não é esse o caminho que a igreja ensina, e nem é esse o caminho que eu vou trilhar jamais. Agora, porém, aqui eu estou na minha casa, eu estou com vocês que são meus filhos, eu estou falando para o meu público, eu tenho que instruir. Às vezes a gente fala até um pouco mais exacerbado, cada um tem um temperamento, tem um jeito. Mas eu recordo, aqui se trata de combater o erro, as heresias, porém os hereges devem ser acolhidos, porque esse acolhimento, esse trato, que tem maior probabilidade de convertê-los. Por outro lado, eu tenho que conhecer a doutrina. A palavra de Deus diz na Epístola de São Pedro, confere aí se é 1 Pedro 3,15, estais sempre prontos a dar as razões da vossa fé. Nós vemos os evangélicos assim, nós vemos os espíritas assim, e o católico é eternamente ignorante, não sabe, gagueja. E porque não sabe, a hora que as pessoas de outro credo, que usam também a Bíblia, que creem em Jesus, embora de modo diferente do nosso, abrem a Bíblia, ali nas páginas que, entre aspas, justificam os seus credos, o católico se perverte. O católico perde a fé e migra. E muitas vezes porque ele está doido para migrar, ele está doido para sair desta igreja que psicologicamente para ele que é apegado ao pecado, que não quer largar o pecado, é uma amarra. Então, eis o grande perigo espiritual. Conferiu aí, é isso mesmo? 1 Pedro 3,15. Então, por isso, nós temos que instruir. Todo profeta anuncia a verdade e denuncia o erro. É uma obrigação de todo batizado. Porque no momento em que o padre unge o bebê, com óleo chamado crisma, ele vira sacerdote, profeta e rei. Então aqui, eu sempre vou denunciar o erro, não importa se estou falando mais exacerbado ou não, porque tem gente que é toda cheia de dedos hoje em dia. Esse politicamente correto criou um batalhão de gente hipersensível, chorona, mimimizenta, eu vou logo denunciando. Eu sou do tipo que vou metendo o dedo na ferida. Por quê? Porque o cristão tem que ser viril, tem que ter coragem. Que o teu sim seja sim, o teu não seja não. É assim que nós temos que ser.
mas sempre caridosos. Sempre. Então, nós temos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a doutrina do sono da alma. Outra igreja que tem uma doutrina semelhante é a Igreja Ortodoxa. Então, o que quer dizer isso? A gente morre e fica dormindo. Não existe um destino já para a alma. Qual é a diferença com o catolicismo? Nós morremos e a alma já tem um destino. Ou ela vai para o inferno e de lá não vai sair nunca mais. Anota, negrita e sublinha. Quem cair no inferno não sairá nunca de lá. Porque tem uma heresia que fala que o inferno é só até Jesus voltar. Quando voltar, acaba o inferno e beleza. E essa doutrina é perigosa porque tem gente que toparia encarar as agruras do inferno, que é por um tempo, depois eu vou para Deus, então tudo certo, deixa eu viver a minha vida aqui no oba-oba. Ou então a outra opção é a salvação, que se bifurca. Se a minha alma está manchada, ou pelo pecado grave que eu confessei, do qual me arrependi, que deixa uma borra na alma, ou pelo pecado leve, eu vou para o purgatório me purificar. E de lá só tem um destino, que é o céu. Ninguém cai do purgatório para a terra ou para o inferno. Ou então as almas santas vão direto para o céu. Essa é a nossa doutrina. Então a vida continua, não tem história de sono, inconsciente. A Igreja Ortodoxa é um pouco diferente dos evangélicos, porque diz que a alma permanece consciente em um estado intermediário, experimentando um antegozo do destino final, mas ainda espera a ressurreição. E a Igreja Ortodoxa não professa a fé no purgatório. Eu falo porque os ortodoxos e os protestantes são outros ramos do cristianismo, para que um belo dia você não se veja com opção. Tem essa opção, essa e aquela. Não tem opção para nós. Porque Jesus não deixou igrejas fundadas. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fundou uma só igreja. Historicamente só tem a nossa. Tem muita seita por aí que fala, não, o catolicismo foi uma depravação do cristianismo original, porque começaram a fazer os ídolos, as imagens, não sei o quê. Aí o guru dessas seitas fala essas coisas, mas não apresenta uma prova histórica, nada. Um livro de história, uma enciclopédia, nada. Uma prova arqueológica, nada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acabei de voltar da Geórgia nas minhas férias. E lá eu entro numa igreja ortodoxa e o guia começa a falar de um cristianismo, olha só, que depois começa a se dividir, vira catolicismo, vira outras denominações. Então, lógico, ele está falando da igreja que é a igreja oficial do país, que é a igreja ortodoxa. Aliás, esse lado dessa nação, Geórgia, eu achei interessante, porque é uma nação que professa uma fé em Deus. Pela Constituição, eles são ortodoxos. Então lá não vai ter esse relativismo, essa coisa de eu sou a medida de todas as coisas. Não, o que é certo, o que é errado. Bom, e aí, lá pelas tantas, o guia veio querer insinuar que a igreja ortodoxa é a primeira. Eu falei, filho, desculpa, você está equivocado. A igreja ortodoxa surge de um cisma do catolicismo. A primeira igreja é a igreja católica. Estude o cisma. O episódio com Fócio, com Celulário, o desejo dos ortodoxos quererem a capital da fé em Constantinopla, a questão política por trás. Ele não conhecia isso. Então, muitas vezes as pessoas são enganadas, passam essas mentiras e elas acreditam. É igual a lenda de que a Inquisição Católica matou milhões. Quem matou milhões foi o comunismo. Dizem
que a Inquisição matou milhões, mas nunca vão dizer que o comunismo matou milhões. Aí as pessoas começam a ter o quê? O ranço religioso. Todo comunista vai falar que o problema do mundo é o quê? São as religiões, porque brigam, porque guerreiam. Quem mais brigou e guerreou foram eles, que assassinaram pessoas inocentes pelo simples fato de professarem uma fé. O Holodomor, que foi um holocausto de fome, que o tirano, o monstro Joseph Stalin impôs à Ucrânia na década de 30, vai estudar. Por isso nós precisamos saber as razões da nossa fé, para não sermos enganados. Como eu fui enganado por esse conjunto de professor marxista, de revista Veja, de mídia apodrecida, Hollywood corrompida, por isso que eu mandei legendar o documentário. Aí eu pergunto, você já assistiu? Quantas vezes já falei disso aqui? Se você não assistiu, você está no erro. Se você não assistiu uma hora dessa, uma mosca grande vai passar e você será a próxima vítima. Nós precisamos, meus irmãos, nos defender e nos blindar. Então, esse conjunto me tirou da igreja. Eu passei a ser um católico do meu jeito, tá assim de católico ao seu modo, não é? Pessoa que escolhe aquilo que acha legal da fé católica e descarta o que não acha legal. E está se iludindo, que está seguindo Jesus, que vai chegar ao céu, não vai. Eu preciso denunciar isso, não vai. Então, tanto a igreja adventista quanto a igreja ortodoxa estão erradas. Por quê? E aí eu quero mostrar para vocês como nasce uma heresia. Olha a base da igreja adventista. João 11, de 11 a 14. O que está escrito lá? Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme. Lembram de Lázaro que morreu? Mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Então o próprio Jesus está dizendo que não é um sono, que Lázaro morreu. E aí, as pessoas são assim enganadas. E eu digo a vocês, Bíblia, para a gente entender, eu tenho que ler de capa contra capa. Eu tenho que ver o conjunto completo. Eu tenho que ir para o Velho Testamento, para o Novo Testamento. Existem regras, tem realidades do Velho Testamento que são esclarecidas no Novo Testamento. Quantas prefigurações de Jesus, de Nossa Senhora, a gente não vê lá no Velho Testamento? Está velado. Num primeiro momento, lendo o texto, a gente nem vai entender, mas à luz do Novo Testamento fica tudo muito claro. Estou falando de quê? Do maná que alimentou o povo no deserto, que é uma figura da Eucaristia. Uma figura quer dizer o quê? Uma sombra. É como se fosse um ensaio, um rascunho de uma realidade que vem depois, que é superior. A sarça ardente é uma figura da Virgem Maria. Deus toma uma planta do tipo sarça, ela fica incandescente, mas ela não vira cinzas depois que Deus se retira. O que aconteceu com Nossa Senhora? Deus tomou Nossa Senhora, o infinito, entrou num ser infinito. Imagina um ser infinito, não tem fronteiras. Entrou na Virgem Maria, ela não tinha que explodir? Pum! Pipocou Nossa Senhora. Por quê? Porque Deus se encarnou nela. Não aconteceu isso. Igual a sarça ardente. Por isso é uma figura da Virgem Maria, uma pré-figura. Então a exegese é isso, a gente tem que olhar o conjunto. Tem tantas outras coisas que são consideradas, a doutrina dos santos, que foram pessoas iluminadas pelo Espírito Santo, viveram intimidade com Deus, estudiosos da fé. É lógico que vão ter um grau de conhecimento maior do que o meu, do que o seu. Então,
Há diversas passagens bíblicas que indicam uma continuidade da vida após a morte, sugerindo que a alma não entra em um estado de sono inconsciente, mas permanece consciente na presença de Deus ou em um estado de espera. Então, o que a Igreja Católica diz? A gente morre e tem esses destinos que eu falei: salvação, que é purgatório ou céu, ou condenação. Só que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Aí vai haver ressurreição da carne. Então, quando a gente morre, num primeiro momento fica só a alma. O ser humano está incompleto. Daí a necessidade, ensina Santo Tomás, da ressurreição da carne para o ser humano voltar a ser humano, que é uma união de corpo e alma, como uma substância só. O que é a morte? É a separação do corpo e da alma. Então o ser humano fica incompleto. Aí Deus, na sua onipotência, vai providenciar a ressurreição. Eu já falei em homilias anteriores até de uma base cosmológica para isso. Lei de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Meu pai morreu em 1995, a matéria dele está no universo. Se transformou, os átomos estão aí. Deus pode reunir, porque Ele é onipotente, Ele tudo pode, num novo corpo, que é o corpo glorioso. O que significa corpo glorioso? Que não morre mais, que não envelhece mais, que não adoece mais, e que tem essas características do corpo transfigurado de Jesus, do corpo ressuscitado de Jesus, que atravessou as portas fechadas do cenáculo. É, portanto, um novo corpo. Então vai acontecer a ressurreição da carne. Quem está no céu, continua no céu. Quem está no inferno, continua no inferno. O purgatório acaba. Só que aí vem os acréscimos de quê? No caso de quem está no céu, das orações, esmolas, missas que foram oferecidas pelo defunto. Por isso, ainda que você tenha certeza da salvação do seu pai e da sua mãe, continue oferecendo orações, missas, esmolas. Por quê? Porque vai haver um upgrade, uma melhoria de mansão eterna. Na casa de meu pai, as várias moradas, ensina Jesus. Então, há moradas melhores. Então, o mesmo vai acontecer no inferno. Pessoa que morreu e os filhos continuaram fazendo bem, e o padre que deixou uma bela obra, vários frutos, Madre Teresa, está aí, as missionárias e missionários da caridade fazendo bem no mundo inteiro. Ela vai receber uma mansão melhor quando Jesus voltar. Da mesma maneira que a pessoa ruim, que só deixou desgraceira no mundo, e uma pessoa se depravou, a outra se matou, e tudo por causa do meu mau exemplo, vai haver uma piora da condição no inferno. É análogo. Mas o que acontece? Como é que a gente chama a outra vida? Não é vida eterna? Né? Ou seja, essa situação do ser humano após a morte, nós chamamos de vida eterna. Já vocês vão entender porque que eu falei disso. Então, vamos às provas do que eu estou falando. Lucas 23, 43. Está lá o bom ladrão na cruz. Disse Jesus ao ladrão arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, hoje estarás dormindo comigo no paraíso? Não. Então, essa passagem sugere que após a morte a alma entra na presença de Deus, se foi boa. Não há menção de um intervalo de sono, senão de uma imediata transição ao paraíso. Filipenses 1, 23 a 24, o apóstolo Paulo escreve: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Está dormindo com Cristo? Como é que vai ser melhor estar com Cristo? Eu não vou estar fazendo nada com Ele, eu estou dormindo. É isso? Não. 2 Coríntios 5, 6 a 8. Estamos, pois, sempre cheios de confiança, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor.
É tudo muito claro, Apocalipse 6, 9 a 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, que são quem? Os mártires, e por causa do testemunho que sustentavam. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Caramba, como é que a criatura dormindo vai falar isso? As almas dos mártires são retratadas como conscientes, clamando a Deus por justiça. Isso implica que, mesmo após a morte, elas permanecem em um estado consciente. Não é, como diz a igreja ortodoxa, inconsciente. Perdão, a igreja adventista, né? Estado de sono inconsciente. Então, estão nesse estado consciente enquanto aguardam a ressurreição e o juízo final. Lucas 16, 19 a 31, o rico e Lázaro. Nesta parábola, Jesus descreve a condição de um homem rico e do pobre Lázaro após a morte. O rico está em tormento no Hades, o Hades é o inferno. E Lázaro está sendo confortado onde? No seio de Abraão, que é o céu. Ambos estão conscientes e experimentando suas condições. Um, a condição de sofrimento, e o outro, o gozo da presença de Deus. O que sugere que a vida continua de forma consciente após a morte. E aí, outro ponto que fica patente neste episódio da transfiguração é: os nossos irmãos evangélicos dizem que os santos não podem interceder pelos vivos porque estão mortos. Porque quando começa a polêmica, a gente diz: ué, a Bíblia não fala orar uns pelos outros? Vocês mesmos não falam: irmão, ora por mim porque eu vou fazer uma prova amanhã? Então, por que um santo não pode rezar? A pessoa que fez a vontade de Deus, que agradou a Deus, que viveu para Deus, que tem mais mérito do que nós. Eles não podem porque eles estão mortos, nós estamos vivos. Cara, estão mortos? Como assim? Acabei de ler N passagens que falam que não tem ninguém morto do lado de lá. Na transfiguração de hoje, aparece por acaso o caixão de Moisés? Porque Moisés morreu, Elias foi arrebatado, portanto não morreu. Poderia aparecer Elias vivo e o caixão de Moisés, mas apareceu Moisés e Elias vivos, e Moisés morreu. Então está aí. E essa passagem rebate também o espiritismo, as testemunhas de Jeová e os mórmons, porque não aceitam a divindade de Jesus. Jesus não é Deus para essas religiões. No espiritismo, Jesus é o homem mais evoluído, é um grande médium, mas ele não é Deus. E as testemunhas de Jeová acabam incorrendo na releitura, na reedição de uma velha heresia, uma das primeiras que a igreja rebateu, chamada arianismo. O arianismo dizia que Jesus era inferior ao Pai, era um Deus de segunda, era menos. Por causa de quê? Da falta de compreensão de uma realidade. Uma coisa é Deus Filho e outra coisa é o Filho de Deus. Eu vou explicar para vocês, para que não haja dúvidas. Então, cuidado, porque Jesus não é o Filho de Deus, como dizem as testemunhas de Jeová e os mórmons, criado pelo Pai e inferior ao Pai. Jesus não é criado, ele é incriado, ele é coeterno com o Pai e o Espírito Santo. É o que a Igreja Católica ensina. Quando a gente reza o símbolo niceno-constantinopolitano, que é o credo maior, que a gente lê, que a gente reza nas grandes solenidades, a gente fala que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza do Pai. Então vamos lá, João 14, 8 a 10. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e não me conheceste, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Que tal? Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai? Se Jesus parasse aqui, a gente poderia até pensar: estou no Pai, o Pai é superior a Jesus, porque Jesus está nele. Agora, olha como Jesus prossegue: e que o Pai está em mim. Temos um mistério aqui.
As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, é que realiza as suas próprias obras. Então o Pai está sempre com Jesus. Onde está Jesus está o Pai, onde está o Pai está Jesus. Não é assim que o Pai de tempos em tempos visita Jesus, dá uma chegada lá e depois volta para o trono de glória dele. Não. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Olha aí o grande finale. Eu e o Pai somos um. Acabou o assunto aqui. Jesus Cristo é Deus. Gente, eu poderia passar aqui muito tempo. As provas da divindade de Jesus são muitas. Mas eu quero ir esclarecendo didaticamente cada ponto da teologia, para vocês também admirarem a igreja no seu magistério, no seu esforço de nos ensinar a fé. A igreja na defesa da fé ao longo dos séculos, porque se não é a igreja lutando, não sei que angu religioso, eu gosto da palavra, a gente ia ter hoje em dia. A gente vê os hereges maiores da história saindo das fileiras da igreja, como tem hereges hoje, padres, bispos, sempre existiram. Isso não nos espante e não nos atemorize, porque as portas do inferno não prevalecerão. A gente tem uma prova histórica. Uma das belezas da igreja é essa. As heresias vêm, batem na igreja e ela permanece firme através dos séculos. Então isso para nós é um conforto, é um consolo. Quando nós seguimos o magistério, nós podemos estar seguros. E por isso eu digo, todo fiel católico tem que conhecer bem o catecismo da igreja, que é a explicação da doutrina, é a explicação da Bíblia. É a partir daí que a gente entende essas realidades que eu estou explicando para vocês. Agora, vou insistir, eu falo isso e vou morrer falando. Tem muito católico que só tem primeira comunhão e crisma, e fica nisso, não se atualiza, e hoje nós temos tantos padres fazendo bons trabalhos, vários. Vamos para a internet, venham para cá, aqui toda quinta, eu estou dando formação espiritual, tem escola da fé lá nos Legionários de Cristo, tem escola de evangelização Santo André, escolha, mas não fique parado, invista no seu espírito. Cresça no conhecimento de Deus para crescer no amor de Deus. Ninguém ama o que não conhece. Pois bem, na doutrina católica, os títulos Deus Filho e Filho de Deus se referem à mesma pessoa, Jesus Cristo, mas enfatizam diferentes aspectos de sua identidade. A diferença entre esses termos está no contexto teológico em que são usados e no que eles sublinham sobre a natureza de Cristo. E vamos então esclarecer. Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Significado: quando Jesus é chamado de Deus Filho, isso se refere à sua identidade dentro da Santíssima Trindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade, eternamente gerado pelo Pai, consubstancial, ou seja, da mesma substância, com o Pai e o Espírito Santo. Este título enfatiza a sua divindade plena. Vamos lá, a Trindade é revelada desde o Velho Testamento. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está em Gênesis. Façamos é um plural. Então o homem jamais teria condições de intuir que o Criador é um Deus 3 em 1. Um Deus em 3 pessoas. Em outras pregações eu já falei, isso é misterioso? É. Precisou ser revelado? Sim. Mas não é algo absurdo, porque nós vemos trindade no nosso dia a dia. Tempo é uma trindade, uma realidade, formada de 3 realidades distintas, passado, presente e futuro. Concordam comigo? Eu tenho como tirar o passado do tempo, ou o presente ou o futuro, sem alejar o tempo? Então a unidade é dada por essas 3 realidades distintas. E assim a gente poderia falar da música, harmonia, melodia e ritmo. 3 realidades de uma só realidade. Pois bem, relação com o Pai e o Espírito Santo. Na Trindade, Deus Filho é eternamente gerado pelo Pai, mas não foi criado. Ele é coeterno, ou seja,
eterno também, com o Pai e o Espírito Santo, que significa que Jesus sempre existiu como Deus e é da mesma substância que o Pai. Natureza divina, como Deus Filho, Jesus é totalmente divino, possuindo a mesma natureza divina do Pai e do Espírito Santo. Ele participa plenamente da vida eterna e infinita de Deus, sendo igual ao Pai e ao Espírito Santo em poder, glória e eternidade. Então, enquanto Deus Filho, Jesus já existia, tá? Cuidado para a gente não achar que a realidade de Jesus é só a partir da encarnação. Agora, bora lá. Filho de Deus, encarnação e missão de Jesus. Significado: o título Filho de Deus se refere, de maneira especial, à relação de Jesus com Deus Pai na sua encarnação. Embora seja eterno como Deus Filho, enquanto Deus Filho, este título sublinha o fato de que Jesus, ao se fazer homem, foi enviado pelo Pai ao mundo para a salvação da humanidade. Ele é o Filho único e amado de Deus que veio ao mundo como Messias. Então ele vem para nos salvar e ele vem para mostrar enquanto verdadeiro homem, porque Jesus não teve as dores humanas suprimidas. Não, tudo que ele passou, ele chora a morte de Lázaro, ele é verdadeiro homem. Ele adormece na barca, ele sente fome, ele é tentado para mostrar que, se ele superou enquanto homem, nós podemos superar. Ele é o modelo maior, daí o termo na teologia de causa exemplar, para todos nós. Todos os santos miraram em Jesus, e por isso se superaram. Então, se Jesus e os santos conseguiram, sendo homens e mulheres, nós podemos conseguir. A ideia é essa. Antes de mais nada, a igreja nos apresenta os santos, não somente como intercessores também, mas como modelos de seguimento de Cristo, que é um seguimento que é possível para quem quiser e para quem pagar o preço. Natureza humana e divina. Ao ser chamado Filho de Deus, destaca-se também a união das duas naturezas de Jesus. Então ele é uma pessoa com duas naturezas. Duas naturezas quer dizer o quê? Dois modos de agir. Ele age ora como Deus nos seus milagres, ora como homem, quando sente dor, quando chora, quando morre. É misterioso? É misterioso, mas é um fato histórico. O cara encarnou, disse: eu e o Pai somos um, quem me viu, viu o Pai, eu sou Deus, e cala a boca. Tem gente que vai discutir isso. Hoje, o ódio a Jesus Cristo é tão grande que se tenta negar a historicidade de Jesus. Ela é inegável. Existem fontes extra-bíblicas que falam de Jesus. Agora o herege fica catando sempre motivo para se manter na heresia. O pecador quer se manter no pecado e quer motivo para cair fora da igreja. É claro que ele vai escutar National Geographic e outros lixos mais. Revista Galileu Galilei e tantas outras porqueiras pseudocientíficas aí. Ninguém se iluda, a Bíblia tem razão quando diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É isso que perverte tudo. Então, o título Filho de Deus reconhece tanto a origem divina quanto a missão redentora em obediência ao Pai. Jesus é verdadeiramente Deus, por ser Filho eterno de Deus, e verdadeiramente homem, por sua encarnação. Relação com a história da salvação. Esse título é amplamente utilizado para descrever sua missão terrena e sua obediência ao Pai. Ele é o Filho que, por amor e obediência, se fez carne, João 1,14. Sofreu, morreu e ressuscitou para redimir a humanidade. Explicar então, agora, essa questão da encarnação salvífica. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Vou resumir bem. Deus cria Adão e Eva, dá a liberdade. Deus decide as leis da hereditariedade, que a humanidade brotaria de Adão e Eva. Beleza. O que Adão e Eva fazem? Pecam. Aí, o salário do pecado não é a morte? O que restaria a Deus? Acabar com a festa. Matar Adão e Eva. Se Deus mata Adão e Eva, mata na raiz quem? Toda a humanidade.
E Deus, por amor, não quer isso. Ele tem misericórdia de Adão e Eva e Ele quer a humanidade sobre a face da terra. Só que Deus é perfeito. Sendo perfeito, Ele não pode voltar atrás das suas leis. Falar, ai caramba, deu uma mancada, essa lei aqui eu tinha que... né? Ele já sabia o que ia acontecer. Ele tem que saber, Ele é onisciente. E aí o que é que Deus faz? Fórmula mágica, entre aspas. O homem pecou, o homem tinha que pagar. Deus Filho se encarna, se faz homem. Jesus morre por todos nós, homens e mulheres. E Jesus paga a conta de modo perfeitíssimo. Por quê? É um dos nossos, o homem pecou, o homem tem que pagar, e pode nos representar a todos, coisa que nenhum homem comum poderia fazer. Jesus pode porque Ele, sendo Deus, Ele está à altura de Deus. Então a justiça do pagamento da dívida é plena. Por quê? O tamanho da ofensa se mede pela dignidade do ofendido. Até aqui no reino dos homens é assim. Uma coisa é um soco na sua cara, outra coisa é um soco na cara do comandante geral. Não é, moçada? Bombeiros. E aí? Tudo bem, são homens iguais, igualitaristas, vão vir com as suas bandeiras. Gente, eu estou falando que é fato, tá? E aí, no reino dos homens é assim. Então, Jesus está à altura plenamente. Então é uma fórmula genial. E aí, tem gente que vai falar assim, nossa, mas eu acho isso tão mirabolante. Cara, tem tanta coisa mirabolante, a reencarnação é mirabolante. Para mim, de tudo que eu já vi, pensa num peão que já rodou por várias religiões, sou eu. Não vi nada mais sensato do que a doutrina católica. Não vi nada mais embasado na ciência e na filosofia e na razão do que a doutrina católica. Por quê? Porque o mistério vai estar em todas as religiões. Todas elas vai ter coisas que você... Chega uma hora que fala assim, cara, eu tenho que acreditar nisso aqui por fé. Por quê? Porque Deus vai nos manter num estado de ignorância por causa da nossa arrogância, da nossa soberba. Veja Adão e Eva o que fizeram por soberba. Sereis como deuses, a serpente disse. E aí eles foram lá e pecaram. Então Deus não vai nos explicar tudo. Ele reserva para si muita coisa. Ele explica aquilo que é necessário para que nós possamos ser bons e cheguemos ao céu, acabou o assunto. E hoje a gente vê tanta preocupação, extrapolando um pouco, tem vida fora da terra? Não tem? Os extraterrestres? O diabo vai querer inocular em você, se tem vida fora da terra, então para que tem que seguir Jesus aqui? Tudo o que nós precisamos saber está na revelação. Eu digo a vocês, desde que me converti, sigo aquilo ali, tenho paz interior, sou felicíssimo. Não sou feliz não. Então para que você vai ficar perturbado e perdendo seu tempo? Tem gente que fala de sereias. Não, a sereias existe, eu já vi. Fala sério. Incursões do diabo. Aí os outros, os pseudo-intelectuais vão dizer o quê? Vocês são infantis, você segue essa igreja que amordaça vocês intelectualmente e que fica nesse discurso para que vocês não tenham a liberdade de investigar. E no fundo, de que? De se libertarem. Tudo que o homem quer é se libertar. Faça o que quiser, esta é toda a lei. O mel de Satanás. Para a gente soltar as rédeas. Cuidado. Eu digo, antes de mais nada, o melhor testemunho de que a igreja tem a verdade, de que tudo que ela ensina é bom, de que ela é o cara, é simplesmente fazer o teste. Cala a boca, essas vozes na cabeça, com 1001 questionamentos, veste as sandalinhas da humildade, segue, faz o que a igreja ensina, faz o que os santos ensinam, e veja como você vai se sentir. Hoje o que a gente mais vê são pessoas perturbadas. Por quê? Porque os critérios delas, quando não são atendidos do seu jeito, no seu tempo, a pessoa fica perturbada. Um dos grandes ensinamentos da nossa fé é a humildade. O humilde não espera nada. Todo mundo passa na frente dele, vai ter prioridade, ele escolhe ser o último da fila, dá o melhor pedaço para o outro, ele escolhe servir. Eu não conheço um santo, eu vou morrer dizendo isso, que tivesse depressão, pânico, esse tanto de ziquezira que está aí. Mostra para mim um.
Aí sempre vai ter um iluminado que vai falar, não, é porque naquela época a psiquiatria não existia, devia ter sim, claro que tem. Eu não conheço, eu circulo pelos conventos. O que o pessoal que faz o dia de fé e obras aqui diz? Hein, Dino, você que já fez, vocês aqui. Chega lá nas missionárias da caridade, padre, que mulheres felizes. Nossa, que paz interior. Nossa, que sorriso. Nossa, esse lugar exala algo diferente. É isso, faz o teste você. Eu acho interessante que essas pessoas mega, hiper, super questionadoras, quando você vai ver, o corpo está lá, a criatura está cheia de psoríase, de alergia, tudo, e questiona Deus, questiona isso, questiona a igreja, questiona o mundo, questiona tudo. Está lá toda doente, e não se permite fazer a experiência, porque está escrava do demônio. Toda pessoa soberba, que não se dobra, que não tem humildade, é escrava de Satanás. A marca de Deus chama-se humildade. Eu posso dar N testemunhos aqui. Pega a Shirley, a gente gravou. Refém da depressão, anos, porque afastada de Deus. Em primeiro lugar, foi colocar a fé em dia, se curou. Aqui a Ellen. A Ellen vai ser a nossa futura coordenadora da pastoral dos portadores de síndromes raras e pessoas que estão em cuidados paliativos. A vida dela é outra coisa. Depois que ela se converteu, vivia lá, entupida de remédio para borderline, para isso, para aquilo, etc. Eu mesmo estava dizendo, ei, cadê os sintomas de borderline que eu não estou vendo há muito tempo? Em breve a gente vai gravar um filme falando do terço do Lembrai-vos, que já conta com 2 milagres médicos. Ela é uma das milagradas. Considera um milagre, não é uma cura total, mas o que aconteceu é sobrenatural. Então, tudo isso é para dizer, faça o teste. Faça o teste e você vai ver. Então, Deus Filho enfatiza a natureza eterna e divina como segunda pessoa da Trindade, consubstancial Pai, coeterno e incriado. E Filho de Deus destaca a relação pessoal de Jesus com o Pai, particularmente na economia da salvação, como Messias encarnado, que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, em resumo, ambos os títulos se referem à mesma pessoa, Jesus Cristo, mas Deus Filho enfatiza sua divindade eterna como parte da Trindade, enquanto Filho de Deus sublinha sua encarnação e a relação com o Pai dentro do plano de salvação para a humanidade. Então, Filho de Deus é com relação a nós. Está relacionado à encarnação. E aí, fiz questão, nessa homilia, de falar tudo isso porque, por conta dessa conversinha de dizer que Jesus é apenas um mestre espiritual. Se ele é só um mestre, eu posso escolher o mestre que eu quiser. Eu posso escolher Siddhartha Gautama, eu posso escolher Maomé, eu posso escolher Allan Kardec, sei lá quem. O que me for mais conveniente. Por quê? Porque a conversão ao catolicismo vai me obrigar a sair da zona de conforto. Porque a Bíblia diz, os mornos eu vomitarei. Vai me obrigar a sair do pecado, sair do adultério, das drogas, todos os desvios da sexualidade, a todos os excessos que nós costumamos gostar. Então, tudo que a pessoa apegada ao pecado quer é uma boa desculpa para cair fora. Quando dizem, a igreja tem um discurso duro, não se moderniza, não se atualiza, por isso que ela está ficando vazia, eu repito, ela está ficando vazia porque a porta do céu é estreita, é por isso. Deus quer a salvação de todos, mas infelizmente nem todos querem a salvação de Deus. E aí os grandes desembocadouros do catolicismo, quando o fiel tem dificuldade de se enquadrar, são o budismo, porque o budismo é uma religião ateia, não fala de um Deus criador, de um Deus pessoal, tem vários atrativos, ensina virtudes, coisas muito boas, meditação, parar o corre-corre, tudo bem, porém não é verdade.
E não tem nada no budismo, eu vou sempre dizer isso, em termos de virtudes, em termos de algo que seja bom para o ser humano, que o catolicismo não ensine. Ou então a pessoa vai para o espiritismo, lá não tem purgatório, não tem inferno. Se eu for uma pessoa muito ruim nessa vida, eu caio no umbral, de lá eu saio, eu vou evoluindo a cada vida pelo bem que eu faço. Não tem um código moral que fale de questões de sexualidade, de nada. Tem recomendações, no dia que você for fazer o trabalho espiritual, evite bebida, evite, tem isso, em si é bom, evite a relação sexual e tal. Então, fica fácil, né, a gente soltar as nossas rédeas. Então, aqui não. E aqui não é uma religião castradora, é uma religião santificadora. As pessoas que se enquadraram, vejam só o que fizeram pela humanidade, o legado que deixaram. Tem um livro escrito por um protestante, René Philip Miller, Os Santos que Abalaram o Mundo. Ele reconhece Santo Antão, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, Santo Agostinho. E o que dizer de Santa Teresa de Calcutá? São mais de 5.000 religiosas, fora a cepa masculina, os religiosos do ramo contemplativo, em mais de 700 conventos espalhados pelo mundo, tirando seres humanos da sarjeta, seres humanos que foram considerados lixo, sendo reabilitados. Quem defende melhor vida do que a Igreja Católica? Aqui no DF estão querendo fazer passar uma lei que permita o aborto até o 9º mês. Imaginem. Então, meus irmãos, não é fácil ser católico, não. É claro que o catolicismo vai incomodar quem? O diabo. Por quê? Porque o diabo sabe que a pessoa que, entre aspas, radicalizar, ele sabe onde ela vai chegar. Então, por isso, vamos ter sempre respeito pelos irmãos de outros credos, sim. Vamos rezar com eles. O ecumenismo é isso. Vamos estar juntos. Momentos de oração, o que quiser. Mas católico frequenta aqui. Não tem essa conversa, eu acho tão bonito a missa na igreja ortodoxa em árabe, os cantos, ou na grega. Lá, é aqui. Sobretudo, o fiel que não tem uma boa formação, porque uma hora ele vai escutar o que o diabo quer e vai embora. É pecado o trato imprudente com outros credos religiosos. Você pode ir quando convidarem para um evento, né, lá no espiritismo, no budismo, onde for, vá. O colega seu vai se casar, isso faz parte da caridade. Agora, jamais para participar de rituais alheios à nossa fé, nada. Vem aqui tomar um passe, não. Nós não acreditamos em passe, nós acreditamos na Eucaristia, nós acreditamos na bênção sacerdotal. Não tenha respeito humano, não tenha medo de dizer não. Agora, cuidado com atitudes xiitas. O que é atitude xiita? Tem católico que não aperta nem a mão de uma pessoa de outro credo. E dependendo do credo, nem anda junto, não é por aí. Então, caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja Deus, por essa igreja mãe. Eu sou fã da igreja, eu amo a igreja, graças a ela, eu hoje posso dizer, sou uma pessoa plenamente realizada, 100%, por causa da igreja, porque não fosse ela, a fé não teria chegado à minha vida. É ela que nos dá tudo, é ela que nos ensina, é ela que nos alimenta, é ela que nos alerta, é ela que nos corrige, é ela que nos santifica. Louvado seja Deus pela Igreja Católica Apostólica Romana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.